que é o belo. O belo, há um belo universal. O meu belo diverge do seu belo, do outro belo, né? Eu me lembro de uma passagem de um grande escultor maranhense que teve um momento celebrado no país, chamou-se Celso Antônio de Menezes, que ele fez uma estátua do trabalhador por encomenda do presidente Dutra, para ser entronizada em frente ao Ministério do Trabalho. Era uma estátua de 3 metros de altura, de pedra. É uma estátua de 3 metros de altura de pedra, aonde ele fez o trabalhador como ele viu. Ele fez na figura do estivador do porto, de Cais do Porto, que nós víamos muito no Maranhão, inclusive. Ele fez o seu trabalhador. Um homem atarracado, com a fisionomia de um homem cafuso, que era o tipo que se via no Cais do Porto, entroncado, com um saco de aninhagem à cintura. E aí ele elegeu isso como a figura do trabalhador. E ela teve uma reação muito grande na época, porque na época o que se cultivava era a figura helenista, né? Era os deuses gregos, né? Com curvaturas, com sinuosidade, cintura fina, né? O peito com grande amplexo, forte, esbelto. E o Celso Antônio fez o homem brasileiro, né? E isso criou uma grande discussão na época sobre o valor da arte. O que é o belo? O Mané tem um quadro chamado Tocador de Pífaro. É um garoto com um bonezinho, uma túnica azul, uma calça vermelha, né, tocando pífaro. Aquele azul da túnica não existe. A fotografia não consegue captar aquele azul. É azul escuro, não sei, é preto, não é preto, é mais para azul. É uma cor realmente extraordinária. E o frescor das tintas que os quadros apresentam é uma coisa notável. Quer dizer, a fotografia de um quadro é uma coisa, o quadro em si nos transporta, tira de nós as melhores emoções que nós temos, né? Nos comove, e essa é a função da arte, é comover. Me perguntam, o que é arte? Qual é a qualidade? Qual é o quadro que eu escolho para levar para minha casa? É o que o crítico fala, é o que o curador me apresenta, é o que está na moda? Não. A arte é do que você gosta. Eu olho para um quadro, eu gosto daquela pintura, eu gosto daquela escultura, eu gosto. Então, não há coisa melhor que o meu gosto pessoal. Eu gosto disso. Pode ser até que amanhã eu mude o meu gosto. Eu evolua ou involua, como se diz. Mas o que vale é o meu. Eu quero levar para minha casa o que eu gosto e não o que as pessoas dizem que é bom, né? Então, a arte, ela tem que comover. Eu tenho que olhar para a peça de arte e achar bonita, me transportar, ter
ter uma reciprocidade entre ela e eu. O artista maranhense nasce de um grande autodidatismo, uma grande sensibilidade. Eu não sei o que é, porque raros tiveram a oportunidade de cursar escolas superiores de artes, as chamadas escolas de belas artes, que nós nunca tivemos no Maranhão, o que é uma falha. Nós tivemos momentos excepcionais, mas individuais, né? Pessoas que praticaram uma arte de altíssima qualidade, né? E que, de certa forma, influenciaram outras. E depois houve um hiato, né? No século XX, nós tivemos 2 ou 3 grandes hiatos. E agora também tivemos, né? No século XXI. Século XXI, nós iniciamos, ou melhor, fim do século XX, a década de 90, foi uma década que aconteceu muita coisa importante na arte. Nesse cadinho, nessa efervescência cultural, entra e sai muita gente. Alguns são passageiros, entram e desaparecem. Outros se fixam e melhoram e se tornam mais conhecidos. E outros apenas por diletantismo, por hobby, fazem arte. Então, é muito difícil hoje, embora com os meios de comunicação que nós temos no país, né, mas nós temos uma dificuldade muito grande. Quem são os artistas? Eu tenho perguntado para muitas pessoas que trabalham com arte, quem são os novos que estão aparecendo, que estão surgindo, que estão se consolidando? Ninguém sabe direito, né? Tudo muito difuso. O século XX começa com alguns artistas excepcionais. O Maranhão herdou muito da cultura portuguesa, que era forte numa cultura literária. O português, Portugal, não tinha uma arte plástica de expressão. Eles tinham alguma coisa de gravura, né, que eles traziam da Holanda, graças à relação que havia entre as colônias judaicas de Portugal e da Holanda, né? E os holandeses, Países Baixos, produziam gravuras as melhores do mundo, né? Então Portugal tinha gravuras, mas veja só, as nossas casas coloniais do Maranhão tinham adornos franceses, peças de porcelana, tinha pequenas estatuetas, tinha gravuras, né? Porcelana de Sèvres, coisa desse tipo. Mas pintura, não, né? Nós tínhamos muito pouca pintura na nossa herança. Mas o Maranhão, apesar disso, ele teve pontualmente expressões muito fortes, nacionais, nas artes plásticas. O artista, ele busca obsessivamente o seu belo, que muitas vezes não é o belo da época, nem é o belo dos outros, né?
eu posso dar um exemplo. Eu conheço um artista no Maranhão que eu reputo como um dos melhores artistas da história do Maranhão, que é um homem simples, chama-se Edson de Jesus Mondego. Mondego, quando ele desenha de uma maneira muito simples, muito fácil. Os desenhos saem despojados de qualquer preocupação, de perfeição, né? E não há ninguém no Maranhão que consiga aprender o figurativo do maranhense, relaxado, encostado, com as pernas cruzadas, pé na parede, como o Mondego. Mas o Mondego, quando pinta, ele busca a perfeição. Então ele pinta, ele repinta, ele apaga a tela, ele pinta de novo. Me disse uma vez a mulher dele, na época, que ele acordava 3 horas da manhã, ia para a sala onde tinha aquela pintura e ficava procurando as imperfeições do trabalho dele mais do que as perfeições. Aí retocava e nunca estava satisfeito. Quer dizer, é uma procura obsessiva pelo belo, né? Esse é o artista convicto do seu dom, que quer fazer o melhor, sempre o melhor. Outros não, outros se satisfazem rapidamente, acham que aquilo está no ponto e abandonam, né? Mas há outros que sempre estão procurando a perfeição, estão se atualizando, estão se modificando, estão crescendo, né, a cada dia. Esses personagens artísticos que nós devemos respeito, devemos registro, devemos homenagem, que eles é que levam a arte ao sublime.
nunca teve uma arte peculiar, uma arte sua, né? Ele sempre entrou de forma tardia na arte que se produzia no mundo e no Brasil, né? Ele nunca foi capaz de criar uma arte sui generis, uma arte que se possa dizer, isto é arte maranhense. Isso não aconteceu. Mas, independentemente disso, dentro dos conceitos de arte das determinadas de qualquer época, nós tivemos artistas extraordinários que fizeram artes premiadas no Brasil, reconhecidas, celebradas, homenageadas pelos museus, pelas escolas nacionais de belas artes, pelos salões nacionais de belas artes, né? O maranhense, ele tem um problema grande, é porque nós não temos uma escola de belas artes. Nós temos pequenos cursos de arte elementar, que alguns artistas com muita boa vontade tentam instruir outras pessoas que têm dom, que são autodidatas, a construírem as suas obras, né? O Maranhão, paradoxalmente, na minha opinião, produz uma boa arte sem ter um aprendizado técnico da arte plástica. O maranhense é um autodidata. Por que ele é um autodidata? E por que o maranhense quase sempre está em São Luís e não em outros pedaços do território maranhense? Porque São Luís é um convite à pintura, São Luís é um convite ao desenho, São Luís com a sua natureza costeira, com seu mar, São Luís com a sua cultura popular, São Luís com seus prédios coloniais, né? Com seu patrimônio arquitetônico riquíssimo, né? Ele disputa com a obra divina de Deus o privilégio dos artistas. Os artistas pintam as ruas, pintam as serralherias, pintam os cantos, pintam os telhados, pintam os prédios, pintam as pessoas da cultura popular, pinta o figurativo riquíssimo que existe em São Luís, o pregoeiro, o picolezero, o vendedor de pipoca, enfim, esse tipo comum do cotidiano que nós encontramos a cada hora, ele desperta no artista um interesse muito grande, que a nós não desperta um interesse, a não ser a pipoca, o manoê, o comestível, o alimento que ele vende. Mas o artista não vê isso, o artista vê a figura humana. Então, São Luís é um convite à pintura. O Maranhão precisa desse registro. O Maranhão tem coisas muito boas, mas guardadas, hermeticamente fechadas. Seria importante recuperar esse acervo, tratar, consolidar, registrar, digitalizar tudo isso, porque isto é a arte maranhense mais legítima, orgulho do povo do Maranhão. O colecionador é importante para preservar um pouco desta obra que se faz no cotidiano e que se perde no cotidiano e legá-las aos estudiosos da arte amanhã, aos estudantes
de arte plástica das universidades ao povo em geral, na medida que se fazem exposições. O Maranhão, lamentavelmente, tem tido poucas exposições dos artistas maranhenses. A arte você precisa se educar com ela, se acostumar com ela, ter empatia com ela. Então você tem que vê-la, você tem que apreciá-la. E na medida que você vê, aprecia, você começa a comparar uma arte de um artista com outra arte, uma pintura figurativa com uma pintura abstrata e assim por diante. Você vai começando a formar o seu conceito pessoal de qualidade, né, dessas obras. E você vai começando a gostar também dessas obras. Você tem que vê-las. Se não vê, né, então você tem que vê-las. Então, tem que haver espaços de exposição. Isso, para o colecionador, é muito difícil, porque o colecionador geralmente é uma pessoa solitária que guarda nas suas paredes e muitas vezes debaixo da cama, dentro de banheiro, guardados de qualquer maneira o que ele possui, porque não tem mais espaço para preservar, e o grande público não conhece isso que existe, que é uma preciosidade, uma raridade. Então, aí entra o museu, né, que deve adquirir essas coleções, as galerias, as casas de cultura, para mostrá-las à população, para mostrar que essa arte existiu, existe e, com certeza, existirá no futuro.